Filipenses capítulo 1, versículo de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Até aqui, nós estávamos estudando lá em Hebreus capítulo 6, versículo 9, sobre de vós, amados, Deus espera coisas melhores, e tivemos várias leituras, várias aulas naquele sentido de que, observando que Deus esperava de nós, porque Ele espera coisas melhores de nós. Certo. Mas agora nós vamos para Filipenses, queremos ver um pouco da carta de Paulo, que na verdade, irmãos, é mais do que uma carta com teor teológico. Na verdade, irmãos, isso aqui é um recado de amor e de encorajamento a uma igreja. Então, nós vamos orar neste momento e pedir que Deus ajude-nos a entender daquele que foi o maior fundador de igrejas, o maior animador de igreja no bom sentido. Estou dizendo de esses pregadores hoje que querem fazer a igreja sorrir com todo tipo de... Não, Paulo, ele animava as igrejas com a bendita palavra do Senhor. Nós vamos ver nesta carta o que ele fez em favor da igreja de Filipos, que talvez nós podemos tirar para as nossas vidas, para as nossas igrejas. Pai de amor, obrigado, Deus, pela carta que temos diante de nós, e dá-nos, ó Deus, a sabedoria do alto, aquela, Deus, que é tão boa, que é tratável, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, tratar com o seu povo, e juntos, ó Deus, nós entendermos, ó Deus, a fonte, ó Deus, da alegria daquele homem, a fonte da certeza, da servidão que ele tinha, e como mesmo, ó Deus, nós ouvimos, ó Deus Pai, os louvores, os agradecimentos, a gratidão que sempre estava tão visível. E claro, Deus, nesta noite, eu sei que não vai dar para ver muitas coisas, mas a importância da lembrança. Ajude-nos a lembrar também de coisas. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos no Senhor para nos dar a instrução e direção nesse sentido. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, a igreja de Filipos, ela tinha sido parceira de Paulo durante o seu ministério. Interessante que, olha comigo lá em Atos capítulo 16, versículo 9. Atos 16, versículo 9. Antes de lermos o 9, eu vou ler o 6 também, tá bom? Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós foram impedidos de anunciar na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora pode voltar lá em Filipenses,
Filipenses era, ou Filipos, era uma cidade lá da Macedônia. Macedônia tinha Filipos, Tessalônica, Bereia, igrejas lá na Macedônia. Interessante que a Bíblia, nós vemos, irmãos, Paulo, ele tinha desejo de ir para outros lugares, pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus o impediu, até que de noite Paulo teve uma visão. E a visão era um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu não li o restante, mas Paulo não teve dúvida. Ele deixou o momento que ele estava ali, as coisas que ele estava fazendo, e ele foi para a Macedônia e fundou uma igreja lá em Filipos. Então, amados, não há dúvida que foi Deus quem orientou e abriu as portas da Europa para que o Evangelho pudesse ser ouvido. E todo o sofrimento, irmãos, que de certa forma Paulo teve até chegar naquele momento de poder compartilhar o Evangelho ali em Filipos, irmãos, para Paulo, ele não via como grande problema, a não ser como um gesto de grande alegria. E agora, olha só o versículo 3 de Filipenses capítulo 1. Paulo diz, e nós vamos ver muitas coisas, mas nessa noite, principalmente a questão da lembrança: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmãos, de fato, nós vamos depois voltar lá no livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ver algumas passagens de quando Paulo chegou lá em Filipos. Quando Paulo plantou aquela igreja, debaixo de muitas dificuldades, houve circunstâncias muito adversas, houve várias tentativas de frustrar os propósitos de Deus. Mas Paulo, irmãos, ele não teve dúvida de ser obediente ao Senhor e ele plantou uma igreja lá. E agora, quando Paulo escreve aqui, ele escreve estando preso em Roma, e ainda que estando preso e sofrendo pressão, ele não se sentiu tão assim castigado a ponto que não pudesse citar das alegrias que ele tinha no Senhor. Olha comigo o versículo 12 de capítulo 1 de Filipenses. Ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Todas as circunstâncias adversas, todos os problemas que ele enfrentou, as lutas, tudo, ele diz, tudo contribuiu para maior proveito do Evangelho. Capítulo 4, versículo 12 de Filipenses, olha só o que Paulo diz: eu sei estar abatido, eu sei também a ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Ou seja, Paulo sabia, irmãos, que a vida dele foi uma vida dirigida pelo Senhor, Deus o mandou, e tudo que ele passou, ele diz, aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Amados, o Evangelho, diz a Bíblia, eles são as boas notícias de Deus para nós. Então Paulo vai abrir o coração dele para a igreja em Filipos e falar sobre a alegria que ele tinha de poder ter conhecido aquele povo. Então nós sabemos, o autor da carta é Paulo, embora nós lendo aqui no versículo 1, diz Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Provavelmente, talvez Timóteo teve alguma contribuição de ajuda, mas não foi Timóteo que escreveu, foi Paulo quem escreveu, na data 61 depois de Cristo, e claro, estando na prisão em Roma. Agora Paulo, quem é Paulo? Nós já ouvimos falar muito sobre Paulo. Paulo, irmãos, foi um grande homem, sem dúvida alguma, um grande homem. Sabe por que ele foi um grande homem? Porque, primeiro, ele era da tribo de Benjamim, então ele era um judeu.
mas também diz a Bíblia que ele era um homem cidadão romano. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo foi um membro do Sinédrio, ou seja, um homem realmente de poder. E também Paulo teve muitas posses. Poderíamos dizer, Paulo foi um grande homem, tinha posição. Paulo também foi um grande perseguidor da igreja. Diz a Bíblia, irmãos, nós não vamos ler lá em Atos capítulo 7, 8, 9, nós identificamos momentos que Paulo, como um bom fariseu, ele realmente perseguia os cristãos, ameaçava os cristãos, açoitava os cristãos, coincidia com a morte de cristão. Ele realmente não entendia que lutava contra o próprio Deus, e foi uma tristeza. Paulo também, amados, teve uma grande conversão, e os irmãos sabem do momento em que ele se converteu, e depois aquele homem que era orgulhoso e cruel passou a ser um grande homem de Deus. Paulo foi um grande missionário, e disso nós sempre ouvimos falar. Amém, amados? Amém. De perseguidor, ele tornou-se um dos maiores instrumentos de Deus para a salvação dos gentios. Eu não tenho dúvida que Deus poderia usar qualquer outra pessoa, porque quem usa é Deus, quem faz é o Senhor. Mas Paulo se colocou como instrumento de Deus para que a obra do Senhor fosse anunciada, não apenas ali na região da Judéia, não, ele expandiu pela Ásia também, e também pela Europa, como nós vamos ver aqui, tá bem, irmãos? Um grande missionário que enfrentou açoites, prisões, naufrágios, apedrejamento, mas ele foi um grande fundador e fortalecedor das igrejas ali de toda aquela região. Realmente ele foi fantástico. E claro, não poderia dizer, Paulo foi um grande servo do Senhor. Quando ele escreve aqui, irmãos, ele não colocou essas grandezas sobre ele, quem colocou foi eu. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. De tudo aquilo que ele foi, no próprio livro nós vamos ver em algum momento, ele diz, eu julgo tudo aquilo que aconteceu na minha vida como sendo, você se lembra a palavra que ele usou? Escórias. Olha só, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então, amados, tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo que ele teve, irmãos, ele reputou por perda. Olha só o versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Tudo aquilo que eu tinha é como nada, é como esterco, nada. Então, amados, aqui no versículo 1 do capítulo 1 ele diz, e ele se apresenta como o servo, Paulo, o servo. E para quem ele escreve, pastor? Para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Todos os santos, todos os salvos. A palavra santos quer dizer todo aquele que aceitou Cristo Jesus como Salvador bendito. Então, todo aquele que é salvo é santo. Amém, amados? Amém. Nós não cremos em santos e mártires, mas nós cremos que existe santos. E quem é o santo, pastor? O santo é aquela pessoa perfeita? É isso, irmãos? Não. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vá comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1. Nós já estudamos essa epístola, mas eu quero que você olhe comigo isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2.
Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dirigindo-se à pior igreja, a igreja de Corinto. E como Paulo faz menção deles, irmãos? Santos. Eu digo pior porque eles tinham muitos problemas que precisavam ser corrigidos e tratados. E Paulo os tratou. Amém. E muitos foram corrigidos. Mas a questão é, Paulo os tratou como santos. Aos santificados, aos santos. Então todos aqui, repito novamente, que são salvos, nós somos santos em Cristo Jesus. É uma santidade que já nos foi conferida. Paulo está escrevendo para os santos. E Paulo está escrevendo para quem? Os bispos e os diáconos. Esses bispos eram os pastores. Bispos, presbíteros, pastores, as três são os mesmos. Os mesmos. Então ele está escrevendo para os líderes da igreja. Está escrevendo para a igreja, todos os santos, e claro, com os bispos e diáconos, ou seja, os servos que estão liderando ali. E o que é que Paulo deseja a eles? Versículo 2: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto dessa expressão, graça e paz. Graça e paz. Eu gosto. Eu sei que isso aí tornou-se um jargão de cumprimento de algumas igrejas, e aí talvez porque talvez nós não somos da mesma linha, nós não usamos e parece que é estranho, e parece que é apenas a identificação daquela igreja. Mas eu gosto da expressão graça e paz. Também eu gosto. É gostoso você, como não sei se os irmãos tiveram o costume, eu tenho o costume de falar benção pai, benção mãe, benção tio, benção avó, e você ouvir deles, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe. Não é gostoso você ouvir alguém desejando você que Deus o abençoe? É gostoso. Assim também é gostoso, num ato de cumprimento, a expressão graça e paz. Agora é interessante que Paulo diz graça e paz da parte de quem, irmãos? De Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graça é aquele favor que nós não merecemos. Paz, aquela ideia de shalom, né, de tranquilidade, bênção de Deus para as nossas vidas. Graça e paz. E da parte daquele que tem condições e capacidade de nos dar. Uma coisa é o dia desejarmos graça e paz. Uma coisa é eu desejar, uma coisa é você desejar. Outra coisa é Paulo dizer, irmãos, da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, os irmãos tenham graça e paz. Que cumprimento bonito, amém, irmãos? Que bênção da parte do Senhor para ele. E aí nós chegamos no versículo 3, que é aqui que eu queria falar um pouco com você nessa noite. Paulo diz, eu dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Onde Paulo está? Na cadeia. Cá para nós, irmãos, cadeia não tem muita coisa que fazer, não. Eu acho que realmente ele é um lugar de reflexão. É um lugar das pessoas ficarem pensando como era a vida lá fora. Pensando nas coisas que fez, nas coisas que deixaram de fazer, nas coisas que fez, se fez de todo o coração. Na cadeia é um lugar realmente de lembranças. E por falar em lembranças, vamos lá. Atos capítulo 16. Eu fiquei pensando sobre Paulo, sobre suas lembranças. Nós já lemos o momento, né, que aquele homem, aquela visão que Paulo teve, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo deve ter lembrado da igreja de Filipos. Puxa vida, que dia abençoado foi aquele
como Deus foi bondoso de me direcionar realmente a ir para aquele lugar. Versículo 10, Atos 16, 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Amém, amados? Alguns dias estiveram ali. E o que aconteceu ali, pastor? E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Os irmãos se lembram do testemunho de salvação de vocês? Vocês lembram quando vocês tiveram contato com a palavra de Deus, das pessoas que falaram, como foi a abordagem, como foi as situações que criaram-se para que você tivesse ouvido de Cristo? E Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele diz: irmãos, dou graça ao seu Senhor meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. E eu não duvido que Paulo deve ter se lembrado de, além do momento que Deus o chamou, passa a Macedônia e ajuda-nos, mas no momento que ele chegou lá, e ele viu quem? Lídia. E ele pregou para aquela mulher na beira ali do rio, aquela mulher que era vendedora de púrpura, e aquela mulher se converteu, e aquela mulher já os convidou para ir para a casa dela. E amados, eu imagino Paulo lembrando-se do momento em que ele, irmãos, na época não era igual hoje, que talvez você sabe que existe uma região, que existe povos ali, que existe, mas você não tem informações daquele lugar. Não deu para ele fazer uma viagem de sondagem. Mas agora eu fico pensando, Paulo pensando ainda muito mais maravilhado do que nós, quando nós de repente já fomos lá em Cocos. Nós fomos, eu, o pastor Deusone e a dona Zilda, nós fomos, alugamos carro de som e distribuímos folheto e fizemos culto ao ar livre lá na praça, até que o pastor Deusone foi para lá e começou a igreja. Mas nós já conhecíamos. Então hoje o pastor Deusone, quando vai falar sobre Cocos, ele já tinha a ideia do que é Cocos. Paulo não. Então quando ele está se lembrando da igreja de Filipos, eu imagino ele se lembrando de quem? De Lídia. Eu imagino ele se lembrando do culto na casa dela. Versículo 16, irmãos, a Bíblia nos diz: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, me perdoe, deixa eu tomar uma aguinha, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que não anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o lançaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então nós vemos aqui, irmãos, eu imagino,
não apenas ele lembrando da época, o momento que ele foi chamado, ou o momento da Lídia se convertendo, ou dessa menina sendo liberta desse demônio, irmãos. Tantas outras coisas depois começaram a acontecer. Paulo e Silas foram presos. Tá bem? A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus fez algo fantástico, irmãos. Versículo 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e tirou-os para fora. Disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, diz a Bíblia, irmãos, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa, diz o que, irmãos? Havia crido em Deus. Então eu imagino agora Paulo pensando: nossa, valeu a pena aquele dia. Amém, amados? Paulo, lembra lá, capítulo 1, versículo 3 de Filipenses: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Paulo lembrando-se dessas coisas, Paulo lembrando da comunhão, versículo 40, lá de Atos capítulo 16, nos diz: e saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, e depois partiram. Então eu fiquei imaginando Paulo escrevendo Filipenses capítulo 1, e dizendo: irmãos, eu dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. De vez em quando a gente se reúne, o pastor Kleber sempre relembra atos ou tempos, né? Historinhas gostosas do passado, né? E aí ele conta, ele dá aquelas risadas, aí estica a conversa, lembrando lá do passado, dos tempos. Pastor Apoêmio, nós conversando. Os irmãos têm lembranças também, irmãos? Você dá graças a Deus por elas? Eu as dou. Eu dou graças a Deus pelas lembranças das coisas acontecendo para poder me empurrar para estar diante do Senhor e ouvir a mensagem de me converter. Eu dou graças a Deus pelas oportunidades que Deus deu, estando na casa do Senhor, tomar decisões. Eu não falo sempre, aquele acampamento lá, 1996, lá na Estância Ebenezer, aquele culto que o pastor Jaime pregou: e os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Aquelas lembranças não saem da minha mente. Eu me lembro do seminário, eu me lembro de dificuldades também. Claro que eu me lembro de momentos difíceis. Já testifiquei para os irmãos, né, quando eu perdi o meu irmão e a minha mãe inconsolável em Altinópolis. Vem para Altinópolis. Já conversei com o dono do mercado, ele vai dar o serviço do André para você. Vem para Altinópolis. E eu vou para Altinópolis, eu não vou para Altinópolis. O pastor Milton termina o seminário e a minha mãe fala: vem para Altinópolis. E eu falei: Deus, o que eu faço? Minha mãe queria até morrer. Uma mulher lá que trabalhava com ela disse que o André tinha conversado com ela e coisas. E eu: o que eu faço, Deus? Deus falou: termina aquilo que você começou a fazer. E de repente o telefone toca e a notícia: minha mãe se converteu a Cristo. Amém, amados? Amém. E essas coisas não saem da minha mente. Então, amados, eu quero nessa noite encorajar você com esta carta de Paulo sobre as lembranças. Lembrando que Paulo está na cadeia e ele está dando graças a Deus pelas lembranças que ele tem dos irmãos. Nós não estamos presos, amém, amados? Amém. Que as lembranças que nós temos de Deus e das oportunidades que Deus nos dá com o Senhor e com os irmãos, isso traga alegria aos nossos corações, porque nós vamos estudar essa carta e você vai ver
a alegria nos lábios e na caneta daquele homem, estando ele na prisão. Que Deus nos ajude, irmãos, que as lembranças de Deus e do serviço do Senhor não gere peso em nós, não gere tristeza em nós, mas que gere alegria nos nossos corações, está bem, amados? Então dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. E aí nós terminamos aqui, versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Não dá para medir, irmãos, a saudade que Paulo sentia destes irmãos. Já vou dizer para vocês, ele não conseguiu estar com eles mais, mas ele deixou essa carta registrando a importância da lembrança. Então que Deus ajude-nos a lembrar de pessoas, de momentos, de situações que Deus usou para que nós pudéssemos conhecer o Senhor e servir ao Senhor. E entenda, amados, assim como nós temos lembranças de outros que nos abençoou, tenha certeza de que você vai ficar na lembrança de outros. Ou seja, um dia alguém esteja lá na frente lembrando-se da irmã Débora, que a Débora foi uma bênção na vida dela, que alguém lá na frente um dia esteja lembrando da vida da Marina, da vida do Johnny, da vida do Raimundo, que alguém lá na frente um dia esteja com o coração cheio de gratidão e felicidade pelas nossas vidas. Amém, amados? Que Deus nos ajude. Isso é vida. Tá bem, amados? Isso é vida. Não é lembrar de bens, não é lembrar de coisas, mas é lembrar de vidas e de bênçãos que Deus fez. Amém, amados? Isso é. Hoje ainda conversando com o irmão, eu estava comentando, comentando sobre ontem, o culto de ontem, das lembranças sobre Davi e tudo mais. Me veio a lembrança, Ló. Já ouviu falar de Ló? Tinha um parente muito bom, por nome Abraão. Abraão tinha uma promessa na vida dele, que Deus disse: Abraão, todos que te abençoarem vão ser abençoados, e todos que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto Ló andou com Abraão, Ló prosperou. Só que chegou um momento que a prosperidade dele era tanta que ele decidiu fazer o quê? Ô Abraão, não dá certo a gente estar junto, né? Não combina os pastores, é muita coisa, vamos dividir. Aí eles dividiram. Ló deveria ter feito o seguinte: Abraão, eu não largo você de jeito nenhum, eu só sou abençoado porque eu estou com você. Ló poderia ter falado para os seus pastores: pega todo o rebanho e vai viver onde vocês quiserem, eu vou ficar ao lado do meu parente, eu vou ficar com ele, porque é isso que importa, ser abençoado, amém, irmãos? O que adiantou ele com tantas coisas? Foi morar, ele escolheu as campinas, as coisas verdes, foi escolher o melhor lugar, lá ele prosperou, foi muito conhecido, foi famoso. Só que tem um detalhe: onde era? Sodoma e Gomorra. Perdeu as filhas, perdeu os genros, perdeu o testemunho, perdeu a própria mulher. Poderia ter ficado lá com o primo dele. Pense nisso, amados, que as nossas lembranças não sejam lembranças de coisas, mas sejam lembranças de bênçãos. Bênçãos na vida de outros, bênçãos de outros em sua vida, independente de coisas, tá bem, amados? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoando, nos dando vida,
Nós vamos tratar sobre isso em outros momentos aqui nesta igreja, sobre a alegria de viver para o Senhor, a despeito das circunstâncias adversas. Mas nessa noite foi sobre as lembranças. Você tem boas lembranças? Amém. Pessoas que viveram e serviram para te abençoar. Você está na lembrança de alguém? Ou não? Porque temos que estar.